Bom dia, amados. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Estamos aqui mais uma vez para orar e ler a palavra do Senhor, aquele que vive e reina para sempre. Nós vamos por alguns instantes curvar nossas cabeças, fechar nossos olhos e falar com o nosso Deus. E logo em seguida nós vamos ler a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, e dessa maneira Deus falará conosco também. Então, vamos fechar nossos olhos e orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, o teu Filho amado, mais uma vez nos colocamos diante da tua santa e gloriosa presença. Obrigado, meu Deus, por mais esse dia, por mais uma vez que o Senhor nos permite estar nesse lugar. Ó Deus, obrigado pela noite que o Senhor nos deu. Obrigado, meu Pai amado, pelo sono, pelo teto sobre nossas cabeças, pelo leito que temos para dormir. Nós te agradecemos, ó Deus, enfim, por todas as boas dádivas com as quais o Senhor nos cerca dia após dia. Meu Deus, muito obrigado. Eu quero te agradecer também, meu Deus, por nossas famílias, por nossos amigos, por nossos vizinhos, por nossos colegas de trabalho. Te agradecemos, enfim, pela sociedade na qual vivemos, pois mesmo contaminada pelo pecado, essa sociedade tem funcionado bem. Então, meu Pai, obrigado. Soberano de Israel. Além de te agradecer e engrandecer, eu quero também colocar diante do teu altar mais uma vez nossas famílias. Eu coloco minha família diante do teu altar, a família das pessoas que oram comigo, bem como, Deus, todas as famílias que de alguma forma estão ligadas a nós. Nossos parentes, amigos, irmãos, vizinhos, colegas de trabalho e suas famílias, colocamos todas agora diante do teu altar e suplicamos a graça do Senhor. Que a tua misericórdia nos alcance, meu Deus, nesse dia. Sim, meu Deus, tem misericórdia de nossas famílias. Nós oramos, Deus, contra as astutas ciladas de Satanás, contra as tentações do maligno. Oramos, meu Deus, contra toda sorte de vício com os quais Satanás tenta destruir as famílias. Oramos contra a maconha, o crack, a cocaína, o álcool, o cigarro, os jogos de azar. Oramos contra os pecados sexuais também usados pelo inimigo, meu Deus, para a destruição dos lares. A fornicação, o adultério, a prostituição, a pornografia e toda forma de sexo contrários à palavra do Senhor. Nós agora repreendemos em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, e profetizamos famílias abençoadas, libertas dos vícios, dos pecados, pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Eu oro ainda, meu Deus, e coloco diante do teu altar aqueles que estão desempregados, aqueles que têm causas na justiça. Meu Deus, famílias que estão separadas, quebradas, pais e mães que estão longe dos seus filhos. Colocamos todo tipo de situação, meu Deus, que acomete as famílias. Nós colocamos diante do teu altar agora e pedimos, Deus, a ti a solução para as nossas dificuldades. Meu Deus, dai-nos forças para conseguirmos vencer as provas para as quais temos condições de fazer. Meu Deus, mas para aquilo que foge ao nosso controle, nós pedimos o teu milagre. Sim, meu Deus. Eu oro agora por aqueles que estão enfermos também. Famílias, meu Deus, que enfrentam as doenças, as enfermidades, sobretudo aquelas doenças, meu Deus, para as quais a medicina não tem cura, não oferece, meu Deus, um tratamento. Tem misericórdia, meu Pai. Nós agora, em teu nome, meu Deus, repreendemos toda doença. Doença na pele, nos ossos, nos músculos, na corrente sanguínea. Doença, nós te mandamos embora agora em nome de Jesus. Sai desse corpo, enfermidade. E em teu lugar nós profetizamos a saúde. Nós oramos também, meu Deus, contra as doenças psicológicas, as quais têm acometido inúmeras pessoas. Nós repreendemos agora a depressão, a ansiedade, os medos, os transtornos, os toques, enfim, toda doença psicológica, doença da mente, seja de causa natural, seja causada pelo abuso de drogas, ou ainda que alguma entidade espiritual tenha trago sobre esta vida essa doença na mente. Nós mandamos embora agora em nome de Jesus e profetizamos paz nessa alma para a honra e glória de Deus Pai.
Deus eterno e soberano, eu lembro da igreja do Senhor para a qual eu peço avivamento. Aviva a tua igreja nesses dias. Eu oro, meu Deus, pela comunidade evangélica Vida Plena, uma dentre tantas denominações que compõem a igreja do Senhor. Oro pelo pastor Adelino, um anjo dessa igreja. Usa teu servo como instrumento para a pregação da tua palavra, em tempo e fora de tempo. Abençoa nossos irmãos da comunidade Vida Plena de Sete Lagoas. Aviva ali, meu Deus, aquele povo em nome de Jesus. Opera, Deus, na tua noiva, na igreja do Senhor como um todo. Toma a igreja perseguida em tuas mãos. Dá força, dá ousadia, dá coragem, meu Deus, aos teus servos que são perseguidos por conta da palavra para perseverarem no caminho. Eu oro também pela nação brasileira. Eu peço ao Senhor, venha abençoar o Brasil, meu Pai. E a maior bênção de todas é a pregação do teu evangelho transformando essa nação, meu Deus, de dentro para fora. Então, meu Deus, a nossa oração é para que o teu evangelho seja pregado, ouvido e crido na nação brasileira. Faz, meu Deus, esta obra. Transforma o Brasil por meio da pregação da palavra do Senhor. Deus, nós profetizamos que toda arma forjada contra o Brasil, contra a igreja ou contra as nossas famílias não prosperarão em nome do teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Pai amado, nós agora vamos ler a tua palavra e pedimos a ti, fala conosco por meio dela, essa é a nossa esperança. Então, fala, Deus. Fala que os teus servos ouvem em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Hoje nós vamos ler o livro de Jó, capítulo 21, 22, 23 e 24. Jó, capítulo 21, 22, 23 e 24. Amém? Vamos à leitura do livro de Jó. Jó, capítulo 21, diz assim. Respondeu, porém, Jó: ouve atentamente as minhas razões, e já isso me será a vossa consolação. Tolerai-me e eu falarei, e havendo eu falado, podereis zombar. Acaso é do homem que eu me queixo? Não tenho motivo de me impacientar? Olhai para mim e pasmai, e ponde a mão sobre a boca, porque só de pensar nisso me perturbo, e um calafrio se apodera de toda a minha carne. Como é, pois, que vivem os perversos, envelhecem ainda, se tornam mais poderosos? Seus filhos se estabelecem na sua presença, e os seus descendentes ante os seus olhos. As suas casas têm paz, sem temor, e a vara de Deus não se fustiga. O seu touro gera e não falha, suas novilhas têm a cria e não abortam. Deixam correr suas crianças como um rebanho, e seus filhos saltam de alegria. Cantam com tamboril e harpa, e alegram o seu som da flauta. Passam eles os seus dias em prosperidade e em paz, desce a sepultura. E são estes os que disseram a Deus: retira-te de nós. Não desejamos conhecer os teus caminhos. Que é que o Todo-Poderoso para que nós o sirvamos? E que nos aproveitará que lhe façamos orações? Vede, porém, que não provém deles a sua prosperidade. Longe de mim o conselho dos perversos. Quantas vezes sucede que se apaga a lâmpada dos perversos? Quantas vezes lhes sobrevém a destruição? Quantas vezes Deus, na sua ira, lhes reparte dores? Quantas vezes são como a palha diante do vento e como a pragana arrebatada pelo redemoinho? Deus, dizeis vós, guarda a iniquidade do perverso para seus filhos. Mas é a ele que deveria Deus dar o pago, para que o sinta. Seus próprios olhos devem ver a sua ruína, e ele beber o furor do Todo-Poderoso. Porque depois de morto, cortado já o número dos meses, que interessa a ele sua casa? Acaso alguém ensinará ciência a Deus? A ele que julga os que estão nos céus? Um morre em pleno vigor, despreocupado e tranquilo, com seus baldes cheios de leite e fresca a medula dos seus ossos. Outro, ao contrário, morre na amargura do seu coração, não havendo provado do bem. Juntamente jazem no pó, onde os vermes os cobrem. Vede que conheço vossos pensamentos e os injustos desígnios com que me tratais. Porque direis, onde está a casa do príncipe e onde a tenda em que morava o perverso? Porventura, não tendes interrogado os que viajam? E não considerastes as suas declarações que o mal é poupado no dia da calamidade, é socorrido no dia do furor?
Quem lhe lançará em rosto o seu proceder? Quem lhe dará o pago do que faz? Finalmente, é levado à sepultura, e sobre o seu túmulo se faz vigilância. Os torrões do vale lhe são leves, todos os homens o seguem, assim como não tem números que foram adiante dele. Como, pois, me consolais em vão? Das vossas respostas só resta falsidade. Jó capítulo 22. Então respondeu Elifaz, o temanita: porventura será o homem de algum proveito a Deus? Antes, o sábio é só útil a si mesmo. Ou tem o Todo-Poderoso interesse em que seja justo, ou algum lucro em que se faças perfeitos os teus caminhos? Ou te repreende pelo teu temor de Deus, ou entra contra ti juízo? Porventura, não é grande a tua malícia, sem termo as tuas iniquidades? Porque sem causa tomaste penhores a teu irmão, e aos seminus despojaste das suas roupas. Não deste água a beber ao cansado, e ao faminto retiveste o pão. Ao braço forte pertencia a terra, e só os homens favorecidos habitavam nela. As viúvas despediste de mãos vazias, e os braços dos órfãos foram quebrados. Por isso está cercado de laços, e repentino pavor te conturba, ou trevas em que nada vês, e as águas transbordantes te cobrem. Porventura não está Deus nas alturas do céu? Olha para as estrelas mais altas, que altura! E dizes, que sabe Deus? Acaso poderá ele julgar através de densa escuridão? Grossas nuvens o encobrem, de modo que não pode ver. Ele passeia pela abóbada do céu. Quer seguir a rota antiga que os homens iníquos pisaram? Estes foram arrebatados antes do tempo. O seu fundamento, uma torrente o arrasta. Diziam a Deus, retira-te de nós. E que pode fazer-nos o Todo-Poderoso? Contudo, ele enchera de bens as suas casas. Longe de mim o conselho dos perversos. Os justos o veem e se alegram, e o inocente escarnece deles, dizendo: na verdade, os nossos adversários foram destruídos, e o fogo consumiu o resto deles. Reconcilia-te, pois, com ele, e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Aceita, peço-te a instrução que profere, e põe as suas palavras no teu coração. Se te conservares, se te converteres ao Todo-Poderoso, serás restabelecido. Se afastares a injustiça da tua tenda e deitares ao pó o teu ouro e o ouro de Ofir entre as pedras do ribeiro, então o Todo-Poderoso será o teu ouro e a tua prata escolhida. Deleitar-te-ás, pois, no Todo-Poderoso e levantarás o rosto para Deus. Orarás a ele e ele te ouvirá e pagarás os teus votos. Se projetas alguma coisa, ela te sairá bem e a luz brilhará em teus caminhos. Se esses descem, então dirás, para cima, e Deus salvará o humilde, e livrará até o que não é inocente. Sim, será libertado, graças à pureza de tuas mãos. Jó capítulo 23. Respondeu, porém, Jó: ainda hoje a minha queixa é de um revoltado, apesar de a minha mão reprimir o meu gemido. Ah, se eu soubesse onde o poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal, exporia ante ele minha causa, encheria minha boca de argumentos, saberia as palavras que ele me respondesse e entenderia o que ele me dissesse. Acaso, segundo a grandeza de seu poder, contenderia comigo? Não, antes me atenderia. Ali, o homem reto pleitearia com ele, e eu me livraria para sempre do meu juiz. Eis que, se me adianto, ali não está, se torno para trás, não o percebo. Se opera à esquerda, não o vejo, esconde-se à direita e não o diviso. Mas ele sabe o meu caminho. Se ele me provasse, sairia eu como o ouro. Os meus pés seguiram as suas pisadas. Guardei o seu caminho e não me desviei dele. Do mandamento de seus lábios nunca me apartei. Escondi o meu íntimo as palavras da sua boca. Mas, se ele resolveu alguma coisa, quem o pode dissuadir? O que ele deseja, isso fará, pois ele cumprirá o que está ordenado a meu respeito, e muitas coisas como estas ainda tem consigo. Por isso, me perturbo perante ele, e quando o considero, temo. Deus é quem me fez desmaiar o coração, e o Todo-Poderoso quem me perturbou, porque não estou desfalecido por causa das trevas, nem porque a escuridão cobre o meu rosto. Jó capítulo 24. Por que o Todo-Poderoso não designa tempos de julgamento?
E por que os que conhecem não me veem tais dias? Aos que removem os limites, roubam os rebanhos e os apacentam. Levam do órfão o jumento, da viúva tomam-lhe o boi. Desviam do caminho aos necessitados e aos pobres da terra. Todos têm de esconder-se. Como asnos monteses no deserto, saem estes para o seu embiste, à procura de presa no campo aberto, como pão para ele e seus filhos. No campo cegam o passo do perverso e lhe rabiscam a vinha. Passam a noite nus por falta de roupa e não têm cobertas para o frio. Pelas chuvas das montanhas são molhados e, não tendo refúgio, abraçam-se com as rochas. Orfãozinhos são arrancados ao peito e dos pobres se toma penhor, de modo que estes andam nus, sem roupa, e famintos arrastam os molhos. Entre os muros desses premiam azeite, pisam-lhes o lagar, contudo padecem sede. Desde as cidades gemem os homens e a alma dos feridos clama, e contudo Deus não tem isso por anormal. Os perversos são inimigos da luz, não conhecem os seus caminhos, nem permanecem nas suas veredas. De madrugada se levanta um homicida, mata ao pobre e ao necessitado, e de noite se torna ladrão. Aguardam o crepúsculo aos olhos do adúltero, e esse diz consigo: ninguém me reconhecerá, e cobre o rosto. Nas trevas minam as casas, de dia se conservam encerrados, nada querem com a luz, pois amanhã para todos eles é como sombra de morte, mas os terrores da noite lhes são. Vós dizeis: os perversos são levados rapidamente na superfície das águas, maldita é a porção dos tais na terra, já não anda pelo caminho das vinhas. A secura e o calor desfazem as águas da neve, assim faz a sepultura aos que pecaram. A mãe se esquecerá dos vermes, os comerão gostosamente, nunca mais haverá lembrança deles. Como a árvore será quebrado o injusto, aquele que devora a estéril, que não tem filhos e não faz bem à viúva. Não, pelo contrário, Deus por sua força prolonga os dias dos valentes. Vence eles de pé quando desesperavam da vida. Ele lhes dá descanso e nisso se estribam. Os olhos de Deus estão nos caminhos deles. São exaltados por breve tempo. Depois passam, colhidos como todos os mais. São cortados como as pontas das espigas. Se não é assim, quem me desmentirá?